Com certeza. Não é? Então, ó, guarda aí meu livro, Richard. Tem mais alguém que está interessado aqui, ó? Acho que ainda tem umas 3 unidades aqui. Ixi, um monte de mão. Não, eu não falei. É levantar um dedo só, assim, ó. Levanta a mão, não tem 5, não. Agora foi. Então, gente, boa tarde, né? Oh, tudo bem. A gente vai falar um pouquinho dessa importância de se fazer o monitoramento de radiação ambiental na água, tá? Para a gente iniciar, eu acho que é bem importante a gente entender como essa radiação ela é transferida para a água, né? Então, quando a gente fala da crosta terrestre, a radiação ela é emitida do solo e das rochas, né? Então, os processos naturais, como a lixiviação, a fragmentação das rochas, né? Todos esses processos, a erosão, eles fazem com que a radiação que está contida no solo e nas rochas, ela entre em contato com a água, né? E aí a gente vai falar bastante sobre o rádio, vocês vão entender, né? Que cada fator geoquímico desse interfere muito na quantidade de rádio nas águas, né? Principalmente o rádio 226 e o rádio 228. A gente vai falar bastante deles aqui à frente. Então, esses radionuclídeos, né, eles se transferem da fase sólida para a fase aquosa, e, através dos complexos solúveis que estão na água, e aí a gente começa a ter uma água radioativa, né? Essa radiação ela vem dos depósitos naturais de urânio e de tório, que estão contidos em todos os solos e rochas do planeta. Tá? Para vocês terem uma ideia, o urânio e o tório eles são elementos tão antigos que eles estão presentes desde a formação da Terra, né? Então, cada complexo rochoso e de solo que se formou na Terra contém quantidades significativas de urânio e de tório, né? Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho uma imagem da cadeia de decaimento do urânio 238 e do tório 232. Né? Por quê? Porque cada vez que um elemento se transforma em outro e vai decaindo, vai liberando uma radiação. Ou uma radiação alfa, ou uma beta, e às vezes uma gama junto. Então, vocês conseguem ver que esses que estão destacados em vermelho, né, que são o radônio 222, que está aqui, decai do rádio 226, o rádio 226, o rádio 228 e o chumbo 210 são os mais estudados. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, mas todos esses radionuclídeos aqui, eles são encontrados em níveis muito elevados na água, tá? Por conta de serem derivados da série do urânio e do tório. Então, cada vez, né, que a gente transfere um radionuclídeo, então vamos supor que eu ingeri o rádio 226, né? Ele vai ficar decaindo em outro, e cada um desse vai estar liberando mais radiação dentro do meu organismo. Tá? E aí, por que eu estou falando de radiação alfa e beta? Né? Porque quando a gente fala de radiação natural, dessa radiação presente na água, ela sempre vai ser uma radiação alfa, ou beta, ou gama. Né? E vocês vão ver, quando a gente vai falar um pouquinho de legislação, que as legislações falam muito da radiação alfa e beta. Por quê? Porque a radiação alfa ela é a mais pesada, ela tem o peso de um átomo de... Então, se você colocar uma folha de papel, você já embarrera essa radiação. Então, quando a gente fala de irradiação, né, de eu me aproximar de algo radioativo, ela é menos perigosa. Eu botei uma folha, acabou. Mas quando eu falo de ingestão e inalação, que é o caso da água, é a mais perigosa. Porque assim como a folha de papel embarrera, os meus órgãos e tecidos também. Então, quando eu vou inalar uma radiação alfa, ela vai ficar embarreirada dentro do meu organismo. Então, ela vai ter um poder de bioacumulação muito maior que as outras. Né? A radiação beta também tem bastante poder de bioacumulação. Ela pode ser embarreirada com um metal, uma madeira. Né? Ela é como se fosse um elétron, então ela tem também algum peso. E a radiação gama é só energia. Né? Naquele slide anterior, quando um decai no outro, ele está liberando o alfa ou beta. E ele também pode liberar o gama. Então, se o rádio 226 liberou gama, ele continua sendo o rádio 226. Então, é só energia. Né? Então, ela é muito poderosa, mas não se bioacumula tanto quanto as outras. Então, nas legislações, vocês vão ver que elas são muito focadas em alfa e beta, por conta dessa questão da bioacumulação. Tá? Então, quando a gente fala de dose interna, porque quando a gente fala de água, não tem como não falar de ingestão, né? O rádio, principalmente o rádio 226, e todos os produtos de decaimento dele, tudo que decai depois dele, né, são os principais causadores de contaminação de doses internas, tanto em seres humanos como na biota. Né?
E metade da exposição que os humanos sofrem é derivada do radônio 222, que, para quem nunca ouviu falar dele, ele é um gás nobre, né, que não se liga a nada, e ele é a segunda maior causa de câncer de pulmão no mundo, tá? E a gente vai falar um pouquinho dele. Então, o monitoramento do radônio, ele é extremamente importante, mas ele é difícil de ser feito, porque ele é um gás, né? Então, como ele é um gás, ele é volátil. E o chumbo 210, por mais que ele não seja um rádio, ele está sendo muito estudado porque ele tem afinidade com órgãos densos. Então, ele vai se acumular no fígado, nos ossos. E aí, esse decaimento, quando acontece no teu osso, né, no esqueleto, ele causa problemas ósseos muito graves. Então, por isso que o rádio, né, e os decaimentos do rádio, como o radônio e o chumbo, são os mais estudados enquanto a gente fala sobre monitoramento de água, tá? Então, quando a gente ingere ou inala, né, a radiação, existem vários fatores que vão influenciar se aquilo vai te causar um dano ou não, tá? Primeiro fator é a quantidade de radiação que você está sendo exposto e a frequência. Então, quando a gente fala de água, é algo que a gente entra em contato o tempo inteiro. A gente está bebendo a água, a gente está se lavando com a água. Então, por isso, a água acaba sendo a principal via de transferência de radiação para o nosso organismo, tá? Por conta da frequência com que a gente se expõe à água, tá? Então, não, te agradeço, sem radiação. Vamos tentar. Poxa, vou ter que beber mesmo assim. Então, quando a gente fala sobre esses danos, né, o câncer de pulmão, quando a gente fala de câncer de pulmão, a primeira maior causa de câncer do mundo é o cigarro, né? E a segunda é o radônio 222. Porque quando a gente fala assim, tem que abrir a janela porque faz mal, por quê? Porque o solo ele emite radônio o tempo inteiro. Aqui no Brasil, a gente abre a janela, a gente liga um ar-condicionado, mas em locais frios, a gente se tranca por meses para fugir da neve, com isolamento térmico. Então, as pessoas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, em diversos locais frios, elas morrem de câncer de pulmão por conta do radônio, tá? E, assim, eles chegam a fazer tudo emite radônio, o concreto, a parede, o solo, tudo ao nosso redor, né, emite radônio, porque a gente constrói com o quê? Areia, pedra, concreto, terra, rocha. Então, todas as nossas construções emitem radônio, mas o solo também está emitindo o tempo inteiro. Então, locais térreos têm maior emissão de radônio, tá? Outra questão é o câncer de estômago, né, e de órgãos digestivos, por conta da ingestão desses radionuclídeos. Então, esses danos são muito graves, né, e estão associados a essa questão da radiação na água. E aí, vamos falar um pouquinho sobre como esse monitoramento é feito. E aí eu trouxe algumas citações de legislações e recomendações quanto a níveis de radiação. Na Europa, né, a União Europeia fala muito sobre potabilidade, e aí ele recomenda que até 0,1 becquerel por litro de radiação alfa e até 1 de radiação beta são os níveis seguros. Passando disso, essa água pode trazer danos, né? E é uma legislação bem completa, ela traz os limites para cada radionuclídeo. Então, na Europa, a gente tem isso muito mais bem desenvolvido do que no Brasil. A China também traz referências, né, à radiação na água, também para potabilidade. E a Organização Mundial da Saúde, ela fala que a partir de 100 becquerel por litro de radônio, a gente já acende um sinal de alerta. Já é uma água que pode ser radioativa, tá? No Brasil, a gente tem a portaria de potabilidade, né, que solicita a análise de alfa total e beta total, nos mesmos valores permitidos da China, tá? E quando esses valores são excedidos de alfa-beta, a Comissão Nacional de Energia Nuclear ela intervém e solicita que sejam analisados os radionuclídeos em específicos, principalmente a série do urânio e do tório, porque eles estão entre os mais encontrados na água, tá? O CONAMA 393, ele também solicita a análise de rádio 226 e rádio 228 para água produzida descartada, que é a água que sai das plataformas de petróleo e gás quando você extrai o petróleo. Então, ele solicita que você monitore, né, continuamente o rádio 226 e o rádio 228, por conta do rádio ser um dos mais abundantes na crosta terrestre. E ele tem uma meia-vida muito longa, então morre todo mundo aqui e o rádio continua, tá? Então, ele tem uma duração muito grande no ambiente, além de decair em diversos outros radionuclídeos perigosos, como o radônio. E a gente também tem o Código de Águas Minerais, que recomenda que, passando de 135 becquerel por litro de radônio,
essa água ela é radioativa, tá? Então, a Oceanos, ao estudar essas legislações e esses danos, ver essa importância, né, a gente resolveu ingressar nesse mercado, né, e há 1 ano e meio a gente implementou um laboratório de radioquímica. E aí, uma coisa muito importante, né, porque a área de nuclear, né, a área de radiação, ela é muito atrasada no Brasil, se comparada com outros países. Então, quais foram os desafios e os objetivos, né, para os laboratórios que desejam monitorar a radiação na água, né? O primeiro é que a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela solicita que sejam laboratórios acreditados pelo Inmetro, pela 17.025. E quando você vai e consulta no site do Inmetro, na SEGECRE, você não acha nem 10 laboratórios no país acreditados para radiação ionizante. Sendo que, no mínimo, 90% dos que você acha são para a área médica, não são para esse tipo de monitoramento. Então, você vai achar Oceanos e mais 2, no máximo. Então, começa já com essa dificuldade. Não tem laboratórios acreditados no Brasil para fazer esse monitoramento. Além disso, falta uma autoridade nacional de segurança nuclear. Então, a área de radiação não tem uma autoridade. Hoje é que nem se audita, né? E eu faço doutorado na engenharia nuclear da COP, é uma grande luta dos professores lá, né, que a gente estabeleça no país essa autoridade nacional. Por isso que as legislações são tão fracas, porque não tem uma autoridade para levar essas pesquisas mais a fundo, né, e fazer com que isso seja legislado no país. Além disso, como poucos laboratórios fazem, falta insumo e fornecedor. Então, todo insumo que eu preciso comprar para monitorar a radiação é importado, e isso aumenta muito o custo, isso faz demorar meses para chegar no país. Então, esse é um desafio muito grande, que eu falo assim, eu quero fazer também. Tá, mas você não acha nada nacional para comprar. E isso dificulta muito esse monitoramento, tá? A gente implementou radônio há pouco tempo e não tem laboratório no país para calibrar o equipamento. Então, sempre que eu tiver que calibrar, eu sou obrigada a mandar para fora, ficar meses sem o equipamento, ter um custo altíssimo, parar a minha análise. Então, todos esses empecilhos fazem com que a gente não tenha laboratórios no Brasil para fazer esse monitoramento, tá? E quando a gente fala de laboratório acreditado, a gente precisa ter ensaio de proficiência, né? É uma obrigação da SEGECRE. E a gente só tem o IRD aqui no país, que é a nuclear aqui do Rio, que só faz assim alguns ensaios em água, não faz ensaio de proficiência em solo, não tem para radônio, né? Eu vou ter que pegar na Espanha para radônio. Então, tudo isso são grandes desafios que o laboratório Oceanos vem encontrando para acrescentar no monitoramento ambiental da radiação na água no nosso país, tá? E quais são os objetivos de tudo isso, né? O primeiro é conseguir técnicas com baixo background. Background é a radiação de fundo. Porque se tudo tem radiação, se o solo emite radiação, a parede emite radiação e tem a radiação cósmica, como é que eu vou medir a radiação da água sem ter essas interferências, né? Então, muitas técnicas não têm baixo background. Eu vou medir, mas eu estou medindo tudo ao meu redor. Então, esse é o primeiro desafio. E o segundo é detectar baixas concentrações. Porque, por exemplo, lá na UFRJ, onde eu faço doutorado, a gente tem um detector gama. Maravilhoso. Eu boto a amostra, aperto um botão, ele quantifica. Só que ele não consegue quantificar baixas concentrações. Então, quando eu falo de nível ambiental, que é a radiação que até então não vai fazer mal, quero descobrir se ela vai fazer mal ou não, eu não consigo detectar com qualquer tipo de técnica. Então, esses são grandes desafios que o nosso país encontra para monitorar a radiação na água. E aí, para a gente finalizar, eu vou trazer um pouquinho do que a gente implementou e o porquê que a gente escolheu essas técnicas, tá? Então, hoje, o Laboratório Oceanos é acreditado na ISO 17025 para ensaio de radiação ionizante, né? O nosso CRL é o 1890, e a gente escolheu comprar um contador proporcional de fluxo gasoso para monitorar alfa total, beta total, rádio 226, rádio 228 e chumbo 210, que são os mais estudados na água, tá? Por que esse equipamento? Né? Ele é alimentado com um gás P10, argônio metano, tipo um cromatógrafo, né, gasoso. E as amostras elas são evaporadas até caberem nessa plaquetinha do equipamento, né? E a gente coloca eles para contar numa câmara de ionização. Então, esse gás ele ioniza essa amostra e o equipamento consegue quantificar os pulsos de degradação da radiação, os pulsos de ionização e de contagem. Então, por que esse equipamento, né? Porque ele consegue um baixo background. Então, com ele, eu consigo limites de quantificação extremamente baixos. Eu consigo monitorar água potável, água para consumo humano, água mineral, com que talvez outros equipamentos eu não fosse conseguir por conta de não conseguir backgrounds tão baixos, tá? Para a rádio 226, para a rádio 226, 228 e chumbo, a gente já escolheu, a gente usa esse equipamento, só que a gente faz um processo de 3 dias de separação radioquímica.
Então, antes de eu botar para contar, porque aqui eu evaporo e conto alfa total, beta total. Ok. Aqui não. Para eu conseguir quantificar eles em específico, eu faço 3 dias de bancada para separar só o rádio que eu quero, o chumbo que eu quero. No final, eu vou ter essas 2 plaquetinhas aqui para contar, depois de 3 dias de processo manual mesmo, radioquímico. Né? E aí, espero ela entrar em equilíbrio e conto também nesse equipamento, porque quando eu conto, eu só deixei o rádio e o chumbo que eu quero. Tá? Por que a gente faz tudo isso, se eu posso colocar no gama? Exatamente pelo que eu expliquei agora, porque com essa técnica eu consigo pegar valores extremamente baixos. Né? Quando a gente monitora as águas de plataforma de petróleo, né, com essa técnica, a gente consegue quantificar valores extremamente baixinhos. Né? Então, isso faz com que a gente tenha esse trabalho todo, mas para garantir para o nosso cliente uma técnica com eficácia. Tá? E todos esses ensaios são acreditados. O único que ainda não é o radônio, que a gente implementou esse ano, né, está em processo de acreditação ainda, para o ano que vem deve ser a nossa próxima extensão de escopo. Mas a gente escolheu comprar um detector de radônio. Eu posso fazer por cintilação, por outras técnicas. Mas por que o detector de radônio? Né? Porque ele é um espectro alfa específico. Então, ele pega essa amostra de água, ele aera ela, faz ela borbulhar, e com essa aeração, ele faz com que o gás radônio saia da água. Então, esse gás, ele entra no equipamento e eu consigo quantificar quantidades baixíssimas de radônio também. Né? Ele quantifica só os filhos alfa do radônio, então o radônio vai decaindo ali dentro, e ele vai contando o polônio, o chumbo, todos os filhos que emitem alfa, e aí ele consegue me dar um resultado extremamente preciso. Então, até para implementar e atender a níveis ambientais, a gente teve que fazer um longo estudo sobre quais técnicas aplicar. Tá bom? E é isso, gente. Queria agradecer a oportunidade. Quem tiver mais interesse pode entrar em contato com o nosso comercial, né? E estamos aí à disposição para fazer diferença nessa área que é tão pouco reconhecida no país, né? Por exemplo, aqui na CETESB, temos laboratórios de tudo, mas faltou a radioquímica, né? Se a gente vai na concorrência, físico-químico, todo mundo faz, metais, todo mundo faz, mas o monitoramento de radiação, infelizmente, ainda está muito atrasado no país. Então, espero que a gente consiga contribuir a esse nível nacional para esse monitoramento. Muito obrigada. Cris, por favor, já senta aqui, por favor.